Boa noite, igreja. Como mãe, podemos começar chorando? Que dia, né? Eu estou longe dos meus, mas as minhas orações os alcançaram logo cedo nessa madrugada. As nossas orações alcançam sempre os nossos filhos e num dia como esse, sendo cristãs, cada uma de nós mães, com certeza elevou mais de uma prece. Porque em momentos como esse, em dias como esse, nós vemos fotos do passado, olhamos para eles no presente e pensamos neles salvos no futuro. E nessa madrugada eu pude orar pelos meus, junto com mais cerca de 800 mães, dizendo: Senhor, meu amado Paizinho, me prostro nessa madrugada para pedir que meus filhos sejam luz por onde forem. Que espalhem paz de alguma forma, a alguma pessoa, onde quer que estiverem. Que representem ter uma vida que glorifica a Deus e levem outras pessoas a seguir Jesus. Que eles cumpram seu chamado, pois foram convocados e consagrados para transformarem a vida das pessoas que vivem ao seu redor. Que sirvam para iluminar a escuridão, guiando os passos das pessoas. Que sejam colocados em lugares estratégicos para conseguirem iluminar o máximo de pessoas ao seu redor. Que testemunhem sobre ti e tirem as pessoas das trevas, conduzindo-as para o brilho de Cristo. Que espalhem essa luz e deixem que ela atinja quem está ao seu redor. Que tenham o bom caráter de uma pessoa idônea. Que seu comportamento seja exemplar em qualquer contexto, seja no trabalho, na família ou em outros ambientes sociais. Que a integridade e a honestidade sejam essenciais em suas decisões. Que vivam de acordo com os princípios bíblicos de justiça e retidão e amem verdadeiramente o próximo. Agindo dessa maneira, meus filhos serão luz para as pessoas que fazem parte do seu cotidiano, pois elas confiarão na sua palavra e terão vontade de conhecer mais sobre o que eles vivem em ti. Que se aproximem mais e mais de ti o sol da justiça e resplandeçam mais e mais como a luz da aurora, até ser dia perfeito na eternidade. Em nome de Jesus, eu orei. Nessa noite tão especial, eu quero relembrar com vocês em poucas palavras sobre uma mãe que orou por seus filhos. Essa mãe não só orou, mas também clamou. Essa mãe é Ana. E qualquer uma das crianças que estão sentadas aqui sabem que Ana foi mãe de quem, crianças? De Samuel. Ana orou fervorosamente por um filho, mas Ana não era somente uma mãe que orava. Ana foi uma mãe que renunciou. O que você tem renunciado em favor de seus filhos? Que tipo de renúncias tem feito você pela salvação deles? Eu quero dizer que a primeira renúncia de Ana, nós vamos falar de 3 renúncias pelo menos. A primeira renúncia foi o direito de se defender. Ela renunciou o direito de se defender. A história você pode encontrar no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. E nós entendemos ali, e vamos recapitular nesse momento, aquilo que aconteceu com Ana. Para quem não conhece a história, eu vou contar brevemente para você. Ana queria ter filhos, e ela era a primeira esposa de Eucana.
Na época em que Ana vivia, era dever da mulher dar filhos a seu esposo para que a sua descendência fosse então disseminada. Mas ela não podia ter filhos e eu penso que ela tentou por muitos e muitos anos. Isso até que Eucana, dando um jeitinho naquilo que não poderia acontecer com Ana, se une a Penina, sua segunda esposa. E sim, Penina tem muitos filhos, tem vários filhos. E Ana então começa a conviver com sua rival. E eu sei, mãe, que talvez você tenha uma Penina em sua vida. Talvez alguma mãe que fala para você, seu filho é desobediente, né? Seu filho dá um pouco de trabalho. Seu filho é isso ou aquilo. Seu filho ainda não se casou, né? Sua filha ainda está solteira. Talvez você tenha uma Penina na sua vida. E Penina perseguia decididamente Ana. E sabe, queridos, todos os anos essa família, que era incomum, ou comum como as nossas são, cheias de transtornos e talvez pecados, ia ao santuário para sacrificar e levar as suas ofertas pacíficas. E sabe o que é uma oferta pacífica, amados? Uma oferta pacífica é aquilo que você oferece a Deus por algo que Ele tenha lhe dado. A família de Eucana ia ao santuário agradecer a Deus e oferecia seus sacrifícios. Ana também os oferecia, porém, oferecia sem mesmo ter recebido a bênção de Deus. Você consegue ser como Ana? Você tem oferecido sacrifícios a Deus, mesmo sem ter recebido a bênção que Ele te prometeu, ou a bênção que Ele não te prometeu? Ana ia ao santuário, e ela caminhava cerca de 9 horas para chegar até lá. E eu penso que enquanto Ana caminhava até lá, Penina ia perturbando a vida de Ana. Talvez com gestos, com olhares e com palavras. Em uma das ocasiões em que eles chegaram ao santuário para adorar a Deus, e era um momento muito festivo, o que acontecia ali? As famílias se reuniam e havia muita comida. Sabe como nós comemos o peru de Natal? E as crianças correm pela casa da avó, os tios e os primos estão presentes, é um momento de festa. Assim acontecia nessa ocasião. Todos estavam festando, menos Ana. Ana estava triste. Ela estava tão triste que ela nem mesmo comia. Mas algo acontecia no coração de Ana. Primeiro, ela renunciava o direito de se defender. Ela sabia que o Senhor era o seu juiz, então ela se calava. E uma daquelas ocasiões em que todos estavam oferecendo os seus sacrifícios e festando, Ana fez algo que ninguém fez. Ela olhou para o templo e ela escolheu adorar. Ela escolheu não se distrair. Nós percebemos que ela renuncia, e é a segunda renúncia dela. Ela renuncia às distrações por uma necessidade. Ela renunciou um momento de alegria para estar aos pés do Senhor. Talvez, mãe, você que está aqui nessa noite, está precisando de um milagre. E precisa renunciar a algo para receber a sua bênção. Ana disse, eu vou clamar. Eu vou chorar. Eu vou deixar de dormir. Eu vou deixar de comer. Mas muitas de nós, hoje, ao contrário disso, estamos pensando assim,
Quando temos problemas com os nossos filhos, aí é que nós comemos. Aí é que nós dormimos. Há uma mensagem aqui. Há uma mensagem aqui. O que você precisa renunciar? Ana renunciou o seu direito de se defender. Renunciou um momento de alegria para estar aos pés do Senhor. Há muitas distrações, mãezinhas, que estão nos tirando dos pés do Senhor. Muitas de nós não temos tido tempo para orar. E Ana era uma mulher que tinha tempo para orar. Estamos dispersas nas redes sociais, no consumismo, esperando grandes milagres do Senhor, mas não estamos dispostas a fazer grandes renúncias. E é por isso que talvez você esteja vendo milagres acontecerem na vida de outros filhos, mas não dos seus. O que você precisa renunciar? O que você precisa renunciar? Precisamos protagonizar nossos milagres e milagres na vida dos nossos filhos. Ana vai para a presença do Senhor, orar, chorar. Mas não basta chorar. Você tem que chorar no lugar certo. Ana foi chorar na presença do Senhor. Há muitas mães chorando no Instagram. Há muitas mães chorando para amigos não cristãos do trabalho. Precisamos chorar no lugar certo, na presença do Senhor. Mãezinha, Deus ouve seu choro. Deus ouve o seu clamor. Mesmo quando você não tem palavras, ainda assim, Ele lê o seu coração. Por último, eu quero falar a respeito da renúncia de seu maior sonho por um propósito. Naquele momento em que Ana chorava e explicava ao profeta por que ela estava chorando como se estivesse bêbada, o Senhor concedeu a ela a sua bênção. Mas Ana entrega seu milagre de volta ao Senhor. Amadas mãezinhas, Ana não entregou 50% do milagre. Ela não entregou 80% do milagre. Ela entregou o milagre completo. Ela entregou o seu próprio filho. Sabe, hoje eu chorei em alguns momentos, porque estou longe dos meus. E eu os entreguei há algum tempo ao Senhor, literalmente. Quando o Pai, como guerreiro, os lançou como flechas. E eu como mãe, porque nós mães somos mais apegadas, eu como mãe tive que dizer, sim, eu deixo ir. E a gente sofre quando a gente tem que entregar os nossos filhos. Mas há um propósito muito maior ao entregarmos os nossos filhos ao Senhor. Porque quando nós entregamos os nossos filhos, nós não estamos entregando somente eles, para que eles sirvam a esse mundo, ou sirvam ao Senhor, mas para que eles salvem talvez uma nação. Quando o Senhor Deus concede a Ana o seu milagre, quem estava recebendo o milagre na verdade não era só Ana. Quem estava recebendo o milagre era a nação de Israel, que estava vivendo num tempo de sequidão espiritual. Havia um propósito muito maior envolvido naquela entrega e também naquele milagre. O propósito era a salvação do povo de Israel. Nós sabemos quem foi Samuel. Sabe, Ana poderia ter ponderado assim: olha, Senhor, eu falei que eu ia entregar meu filho, mas pensando bem, os filhos do profeta Eli não são boa influência. E, Senhor,
É melhor que Samuel fique aqui comigo, porque se ele for para lá, ele pode ser influenciado. Ana não teve esse medo, porque os poucos anos em que ela colocava Samuel no colo, serviram para que ela incutisse em sua mente e em seu coração tudo aquilo que era necessário para que ele fosse o homem que foi, o profeta que foi. Isso porque essa mãe renunciou o direito de se defender. Isso porque essa mãe renunciou às distrações por uma necessidade. Isso porque essa mãe renunciou ao seu próprio sonho por um propósito. Todas as vezes que você, como mãe, se ajoelha e ora por seus filhos, saiba que não é sobre você e nem sobre eles. É sobre a salvação da humanidade. Queridos, eu vi algumas imagens e fotos do que aconteceu aqui ontem. E eu chorei porque eu vi crianças pregando. Eu vi crianças cantando. E você já parou para pensar que hoje aqui nesse local, o Senhor pode estar levantando profetas, ministros, pastores, missionários disfarçados de médicos, dentistas, advogados, que pregarão às nações nos próximos dias? Talvez você precise olhar para o seu filho e pensar: eu estou criando um profeta, uma profetisa do Senhor, um missionário. Talvez o seu olhar como mãe precisa ser um olhar mais espiritual, porque não é sobre nós, não é sobre eles, mas é sobre a salvação da humanidade. Todas as vezes que uma mãe se ajoelha e ora, profetas são erguidos, nações são salvas. Mas nós não queremos renunciar, nós não queremos entregar. Uma entrega parcial é uma adoração a si próprio. Mas uma entrega completa é uma adoração a Deus. Eu sei que você recebeu muitas demonstrações de carinho durante esse dia. Demonstrações de amor. Mas nesse momento, eu quero terminar dizendo a você, mãe, que está aqui nessa noite, que você não é tão boazinha assim. Que você não é tão carinhosa assim. E que você não é tão amável assim. E que você precisa muito do Senhor Jesus. Eu preciso dizer nessa noite que eu preciso muito do Senhor Jesus. Para continuar guiando os meus filhos até a eternidade. Se nós não orarmos, se nós não buscarmos, se nós não prantearmos, como fez Ana, profetas não serão levantados. Nossos filhos precisam de nós. Sim, nossos filhos precisam de mães que oram. E é claro, de pais que oram. Mas hoje nós estamos falando com as mães especificamente. Renuncie mais do que você tem renunciado. Durma menos do que você tem dormido. Coma menos do que tem comido. As disciplinas espirituais são necessárias, pois os tempos são maus. Que o Senhor te abençoe. Nesse momento eu quero orar com você,
porque logo depois eu precisarei ir a outro compromisso. Vocês ficarão ainda com a programação dessa noite, mas gostaria de orar com vocês. Feche seus olhos, assim como você está. Senhor nosso Deus, nosso Pai, assim como Ana foi à tua casa naquele dia, nós estamos aqui na tua casa nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, para entregar o nosso Samuel, os nossos filhos, as nossas filhas nas tuas mãos. Mas nós queremos entregá-los completamente. Nós queremos que o Senhor os use como instrumentos nesse mundo, para que eles sejam luz e não trevas, para que eles sejam sal, para que eles influenciem e não sejam influenciados. Ó Deus, cuida dos nossos filhos. Eu sei, Senhor, que há mãezinhas aqui nessa noite sofrendo, pois seus filhos talvez estejam longe dos teus caminhos. E nesse momento nós oramos por eles. Nós oramos com todo o nosso coração. Nós entregamos a Ti um culto racional. E pedimos que vá visitar esses filhos onde quer que eles estiverem, Senhor. Que o seu coração queime. Que o Senhor coloque sobre a cabeça deles brasas, para que eles se sintam incomodados e se lembrem de tudo aquilo que um dia eles aprenderam nesses bancos, que eles aprenderam conosco em casa, que eles se lembrem da tua palavra, que eles amem a tua lei, Senhor. Traga-os de volta, Paizinho. Sim, nós não queremos um céu sem os nossos filhos. Nós queremos um céu onde viveremos eternamente na companhia deles. Cuida de cada mãezinha, há coisas que precisamos renunciar. O Senhor conhece o coração de cada uma. Nos ajuda, Senhor, a renunciar àquilo que precisamos renunciar em detrimento da salvação dos nossos filhos. Não desiste de nós. Não desiste de nós, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.